Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. O assunto que a gente vai falar é bem desagradável, que é o conflito entre o Irã e Israel, que está escalando, né? E eu vou deixar uma recomendação de alguns livros para estudar e algumas propostas de estudo para analisar conflitos geopolíticos desta e de outras naturezas. Se você quiser que a gente aprofunde o assunto, deixa um comentário aí, que a gente pode fazer ou uma live ou gravar um vídeo, vocês escolhem, beleza? Bom, eu proponho da gente estudar os conflitos geopolíticos aqui por meio de um método proposto também pelo José de Assunção Barros nesse livro, né? A expansão da história, chamada a história polifônica, ou seja, a história vista por diversas vozes. E o historiador, lógico, ele vai ter a posição dele diante do conflito, como eu tenho a minha, a gente pode conversar, mas na sua abordagem tentar apresentar a voz de Israel, a voz do Irã, a voz do Ocidente, do Oriente, as vozes políticas que atuam ali, as culturas, e não entender as narrativas necessariamente pelas vozes que as dizem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para a gente estudar Israel, o Irã, eu vou propor alguns livros e depois eu falo como que a gente faz esse estudo do ponto de vista da historiografia em diálogo com a arqueologia e outras ciências. Primeiro eu vou propor esse aqui, as primeiras civilizações, para ter uma noção da antiguidade ali do Oriente Médio de modo geral, né? Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, e atual Israel, para entender especificamente o Irã e a questão dos xiitas ali, onde hoje é o Irã, a partir do Ali, ali quando mudou para aquela região, a capital, uma história dos povos árabes, muito interessante, e para estudar a história de Israel, sobretudo, este livro magnífico, A Bíblia Desenterrada, que é um diálogo exegético dos textos bíblicos, ou seja, pelo ponto de vista histórico e não religioso, em diálogo com a arqueologia. Então, entender isso do ponto de vista da narrativa israelita, da israelense, da narrativa iraniana, da cultura judaica, da cultura islâmica, mas também do ponto de vista da historiografia, né? Então o historiador ele não toma, por exemplo, nem o Alcorão, nem a Bíblia como verdade revelada de Deus. E ele vai analisar essas construções por meio do diálogo com a materialidade, com a arqueologia, com a sociologia e com a história. Vocês querem mais?